Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria de comentar o filme que eu assisti, ao qual assisti ontem, que é o Blade Runner 2049, do Denis Villeneuve, em 2017, e estrelado, né, pelo Ryan Gosling, que interpreta o protagonista K. Esse é o nome dele, tá? K. E também conta com Harrison Ford, que interpreta o Rick Deckard, que foi o protagonista do filme anterior, dirigido por Ridley Scott. O filme, já vou avisando, tem severas restrições morais, tá? Infelizmente, contém algumas cenas de nudez. No entanto, eu vou aqui, tá, comentar os pontos mais filosóficos e artísticos do filme. Tá? Primeiramente, eu tenho que dar o resumo. O roteiro é muito denso. Tá? Confesso que assistir ao filme somente não me foi o suficiente. Tá? Eu tive que pesquisar resumos depois, aqui e ali, porque chega uma hora que a gente se perde. Tá? Porque a gente fica se perguntando, afinal, o K é um replicante sim ou não? Entendeu? Porque tem hora que parece que o filme nos conduz a crer que ele não é, sendo que na verdade ele realmente é. Tá? Mais pro final do filme é que vai acabar ficando mais claro. E também tem um comportamento, digamos assim, um tanto anormal, né, do K. Que talvez mostra que ele não parece ser, digamos assim, um humano, entre aspas, de fato. É claro que isso envolve algumas questões metafísicas, né? Primeiramente, o que é um replicante nesse ambiente do Blade Runner? Tá? Tanto o primeiro, de 1982, dirigido por Ridley Scott, como agora, né, do Denis Villeneuve. Replicantes são literalmente humanos fabricados. Tá? Eles já são fabricados adultos e com memória implantada. Entendeu? O K, ele foi criado assim. Inclusive, ele tem uma memória infantil, só que é uma única memória. Que de quando ele tinha um pequeno cavalinho de brinquedo, que ele acaba escondendo numa fornalha apagada, tá? Para que outras crianças não a peguem e essa criança depois acaba apanhando. Que poderia ser ele. No entanto, o filme vai enrolando até uma boa parte aí para responder se essa criança era ele ou não. Chega o momento que a gente chega a ter certeza que era ele, que é ele, mas depois já não sabemos mais. Então é um roteiro extremamente exigente, tá? É muito exigente. É um filme que exige a atenção máxima do espectador. E, ao contrário do que parece sugerir, o filme não tem muita ação. A quantidade de ação desse filme é mínima. Tá? Só tem o suficiente para que o enredo se desenrole. Então, o filme ele gira em torno dessa, digamos assim, uma espécie de crise existencial do K. Porque se ele for essa suposta criança, tá? Então ele deveria se eliminar, porque a missão dele é eliminar essa criança, tá? E fica toda essa tensão aí. Pois bem, o ponto forte do filme, tá? Como vocês podem ver nos trailers e cortes que tem pela internet aí,
é a fotografia. O Denis Villeneuve, quando o assunto é fotografia, ele realmente é muito caprichoso, é muito perfeccionista. Parece que cada frame é um quadro, tá? É como se ele quisesse, de alguma maneira, imitar o enquadramento do Barry Lyndon, filme do Stanley Kubrick, né? Que no outro vídeo eu coloco como o filme com a melhor fotografia da história, tá? Mas eu acredito que se fosse para colocar um segundo colocado, talvez seja o Blade Runner 2049. A fotografia desse filme é espetacular, é um show à parte. Mas, retornando, temos a questão para responder, né? A criança que o K chegou a cogitar que seria ele mesmo, na verdade, era uma moça que trabalha criando memórias, que é Anna Stelling. E fica aqui a pergunta, metafisicamente falando, K seria um homem de fato dentro do que a filosofia atomista define como um homem? A meu ver, sim. Sim. Ele tem corpo, tá? E esse corpo possui um princípio anímico, tá? Que o move, e o move agindo como homem. Então, ele é racional. Ele pensa. Ele tem paixões. Entre outras coisas. Tá? Podemos dizer que é um homem imperfeito? Sim, é um homem imperfeito, de fato. Mas continua sendo homem. É curioso que isso mostra a desumanidade das pessoas que trabalham para a corporação do Wallace, né? Principalmente aquela vilã, a Luve, que ela cria os replicantes, tá? E quando o replicante não serve para eles eliminam, tá? O que mostra até porque para replicante para eles seria como bichos de fazenda, digamos assim. E o filme mostra também como muito provavelmente ficará um mundo nesse ano, né? Esse mundo que, para vocês terem uma ideia, o único sinal de natureza que aparece ao longo do filme inteiro é uma árvore morta, onde foram encontrados restos mortais de uma mulher que deu à luz a essa criança misteriosa que o K vai investigar, né? A Rachel, que inclusive aparece no filme anterior, né? Que teve essa criança com o Rick Deckler, que é o personagem do Harrison Ford. Então, meus amigos, o filme, se não fosse por essas restrições morais, eu recomendaria de olhos fechados, tá? Mas que exige muita, muita, muita atenção do espectador. Muita. Tá? É um filme que pesa mais no diálogo. Aliás, logo no começo do filme já tem um texto para você prestar atenção. Tá? Você já tem que começar a ler um texto logo de cara que o filme vai apresentar. É mais ou menos como aparece no Star Wars, né? No Star Wars não aparece aquela letra subindo aí, contando a história que introduzirá, né,
filme, então, acontece a mesma coisa nesse filme aí. E depois tem que prestar atenção nos diálogos que vão acontecer, nas cenas que vão acontecer. Porque cada detalhe do que acontece nesse filme é importante, tá? O filme também aborda a questão das IAs aí. O Kai, ele tem um relacionamento, né, com uma IA aí. Coisa que eu não acho de bom gosto. Mas, graças a Deus, essa IA é destruída a certa altura do filme aí. Achei ótimo isso daí. Apesar de acidentalmente essa mesma IA ajudar. Mas, podemos dizer que esse IA mais atrapalhou do que ajudou, né? Essa mesma IA induziu a ele a pensar de que ele era o escolhido. Mas ele não é, tá? E, claro, temos no final aquela cena que sempre usam em edits, né? Em cortes dele deitando na escada sobre a neve. Então, a minha nota para esse filme, tá, é 8. Tá? Não dou mais por conta das restrições morais. Né? As cenas com nudez que eu acho de mau gosto. Tá? Muito mau gosto. Então, é o que eu coloco aqui. Agora fica a pergunta, né? Será que o replicante pode ir pro céu? Não sei. Talvez, né? Talvez. Bem, se é homem, acho que pode. Então, meus amigos, fica esse meu comentário cinematográfico de hoje. E espero que tenham gostado. Considerem se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, ajudar o canal. Fique com Deus e até um próximo vídeo.